O que são as varizes? Bom, varizes o que são? As pessoas confundem, às vezes as pessoas vêm no consultório e falam, doutor Rodrigo, eu tenho uma veia. Todos nós temos veias. Qual que é a diferença? A veia varicosa é a veia doente, ela está insuficiente, incompetente, ela não está fazendo adequadamente sua função, que é levar o sangue de volta ao coração. Então, geralmente, uma característica, a maior característica principal das veias varicosas é que são veias que aumentaram de calibre, que dilataram. Então, isso aparentemente no exame clínico é o mais característico. Então, às vezes são veias pequenininhas da pele, que são chamados vasinhos, que estão dilatados, ou muitas vezes são veias maiores do subcutâneo, que estão dilatados também e às vezes ficam até salientes. As pessoas falam aquela veia azulada. Às vezes uma veia azulada é uma veia normal. Em algumas regiões do corpo, no braço, por exemplo, até a gente tem veias quem é mais aparentes. clarinho, dá para ver também com mais tranquilidade, né? Mas justamente aí a gente vai avaliar algumas outras características que tornam ou que caracterizam a veia doente mesmo, incompetente, Porque insuficiente. pode estar ali já evidente e pode não ser uma veia. Pode não ser tão aparente, tão esse claro. problema, né? Exatamente. Agora, doutor, a gente tem algumas perguntas aqui para o senhor, porque a gente aqui privilegia o nosso telespectador. Aqui eles têm voz e têm vez, e tem pessoal na rua aí perguntando para a gente aqui, quer fazer uma pergunta para o senhor. Então, gente, o que o pessoal da rua aí, o pessoal de fora, quer perguntar para o nosso doutor Rodrigo aqui? Coloca para a gente, por favor. Bom dia, meu nome é Glaucilaine e a minha pergunta é: quais são os fatores que favorecem o aparecimento das varizes? Olha só, o pessoal de casa está perguntando, Então vamos lá, vamos responder para a Glauciane e para todo mundo. O fator principal realmente é genético, mas eu falo até que eu não gosto de usar esse termo genético, porque isso parece que é um termo para culpar nossos pais, né? Boa. Mas é constitucional, uma característica que você tem, uma predisposição a que as suas veias normais fiquem dilatadas e salientes e aparentes. Isso é imutável. Eu falo que a gente não deve trabalhar sobre a genética, sobre as nossas características. Isso foi Deus que nos deu, né? Então, a gente deve trabalhar sobre o que a gente pode mudar, os hábitos de vida e etc. Algumas coisas que predispõem são a obesidade, sedentarismo, não diretamente, mas isso com a obesidade e sedentarismo, a qualidade de vida, a sua alimentação, a sua atividade física, etc., vão ajudar a evitar ou vão predispor. Tem algumas profissões, algumas situações em que a pessoa trabalha horas em pé, por exemplo, ou mesmo assentado. Sem se mobilizar, sem trabalhar a musculatura da perna, isso predispõe ao aparecimento de varizes. Então, se você tem a predisposição, a característica sua é estar predisposto a varizes e você não tem uma vida saudável, não cuida das suas pernas no dia a dia, da sua saúde, elas vão aparecer. Você está juntando os fatores e isso aumenta o risco. A predisposição para mulheres e homens? É diferente. Nós estamos aí próximos do Dia da Mulher e você estava falando de uma estatística de 35% a 45% da população geral. Eu acredito que se nas mulheres essa estatística é maior do que 50%. Quer dizer, mais de 50% das mulheres têm varizes, provavelmente, em algum grau, desde os vasinhos até as grandes varizes. Isso está relacionado, muitas vezes, ao hormônio feminino, que é o estrogênio. Tanto que é dito que um dos fatores de risco é a mulher que toma algum hormônio, por qualquer que seja o motivo, e aí ela predispõe ao aumento de varizes. Então, porque esse hormônio, ele é um fator aí que predispõe. Isso e ainda aliado com aquela questão do fator constitucional, né, para não falar genético. Aí só potencializa, né, doutor? Potencializa. Nós temos o pessoal de casa aqui que participa. Tem mais uma pergunta aí também do pessoal de casa, né? Então, bora lá, mais uma. Olá, bom dia. Meu nome é Luísa e eu gostaria de saber quais são os riscos que as varizes podem causar para a nossa saúde. Boa. Boa, isso é interessante. É difícil você explicar isso às vezes para o paciente, porque não é uma evolução linear. Eu tenho varizes hoje, eu vou ter uma complicação depois e eu vou ter trombose depois. Quando você tem varizes,
Na grande maioria dos casos, para a gente não assustar as pessoas, na grande maioria dos casos, você vai no futuro continuar com varizes cada vez em maior quantidade, maior volume. Mas sim, existe uma grande... as consequências delas apenas, né? Por exemplo, aí as dores, exatamente, as dores, o inchaço. Tem também as complicações locais. Aquela pessoa que às vezes tem a pele da perna escurecida, a gente chama de dermatite ocre, ocre é essa cor castanha. Algumas pessoas você já percebe algumas manchinhas castanhas que vão aparecendo ao longo do tempo, estão relacionadas à insuficiência venosa. Algumas pessoas vão evoluir, e isso é minoria, mas algumas dessas pessoas vão evoluir para o pior quadro local das varizes, que é aquela úlcera, aquela ferida que não cicatriza facilmente. Algumas pessoas, pacientes meus, vieram às vezes com anos de evolução de feridas na perna. E não são necessariamente pessoas muito idosas. Também é um mito, né? Falar de varizes é coisa de velho, não. É de jovem. Eu falo que é uma doença acumulativa, então ao longo dos anos a pessoa que não trata vai ter muitas varizes. Então a gente tem aquela imagem da vovó cheia de varizes. Mas eu tenho pacientes de 20 anos com varizes grandes, salientes. Como eu te disse, é constitucional, a pessoa já nasce com aquela característica. Outra complicação muito temida por quem tem varizes é a trombose. Não é comum, assim como a complicação local, a trombose não é uma complicação comum, habitual. Poucas pessoas que têm varizes vão evoluir com trombose, mas é um fator de risco. Entendeu? Próxima pergunta para a gente, por favor. Bom dia, meu nome é... Gostaria de saber qual que é a diferença entre vasinhos e varizes. Entre vasinhos e varizes, eu gosto de... mãe e filho ali? Não, mais ou menos. A gente tem algumas analogias e a gente fala que as varizes são o tronco e os vasinhos são os galhos. Isso é uma analogia para tentar mostrar para o paciente. Mas geralmente, Sérgio, os vasinhos, eles são mais superficiais, eles são da pele. E as varizes maiores, aquelas que ficam salientes, são do subcutâneo, aquela gordurinha que todo mundo tem embaixo da pele. Então, os vasinhos não necessariamente vão se transformar em varizes, não. Eles estão em camadas diferentes da pele, mas eles estão relacionados. Por isso, até uma questão da avaliação do angiologista, do especialista para tratar os vasinhos, pois ali embaixo pode estar uma veia varicosa mais importante e se você tratar apenas os vasinhos, o seu tratamento necessariamente vai ser insuficiente, vai ser pouco eficaz. Entendeu? E aí é quando dá aquela reincidiva ali, daqui a pouco tem de novo e vai acontecer, né? Então, mais uma pergunta para o doutor Rodrigo aqui no nosso Instituto do Povo. Bom dia, meu nome é Simone e eu tenho uma pergunta. É possível evitar as varizes? Simone. Foi direta, né? Boa, Simone. E essa é uma boa pergunta também. Eu costumo dizer que se você for muito claro, muito honesto, você vai dizer para o paciente, olha, não há nada que você possa falar que vai falar assim, eu vou fazer isso e nunca vou ter varizes. Mas você pode diminuir muito a sua chance de ter varizes. Eu não posso te dar garantia de ou de levar a progredir um caso Exatamente. Ali, né? Até por causa daquele fator constitucional. Por isso que eu falo, todos os pacientes que tratam de varizes, eles devem acompanhar definitivamente com o angiologista. Evitar aqueles fatores de risco, que é trabalhar muito tempo em pé, não fazer atividade física, obesidade, evitar esses fatores ajuda. A promoção da saúde, que é a boa alimentação, a boa hidratação, o exercício físico, etc. Não fumar, não encher a cara. Exatamente. Isso com certeza vai, na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, evitar a progressão das varizes. Alguns pacientes que têm essa predisposição, que já operaram, que têm algumas características, vão precisar, às vezes, usar a meia elástica, fazer um tratamento contínuo, fazer o tratamento dos vasinhos ou das pequenas varizes. Algumas pessoas falam assim, doutor Rodrigo, mas isso é só estético? Eu falo, hoje só, mas se você cuidar, vai estar evitando que você vá ter a progressão dessas varizes. Então, é necessário um cuidado. Aí a gente vê, então, todo esse cuidado que você pode ter. Às vezes você precisa ficar em pé, você tem que tomar cuidados por causa dessa sua atividade, você não pode mudar. Você fica muito tempo sentado, você tem que tomar alguns cuidados porque você fica muito tempo sentado, fazer alongamentos, as meias de compressão, tudo isso aí é importantíssimo.
Doutor Rodrigo, tem mais pergunta aqui, chega mais para a gente aqui, então, mais uma para o doutor Rodrigo. Bom dia, é verdade que a musculação causa varizes? Bom, é o que a gente estava falando, a musculação, como qualquer exercício, ele promove a saúde. A gente fala muito de prevenção, ainda antes da prevenção vem a promoção da saúde. Tudo que você faz que vai te trazer saúde é um benefício ainda maior do que prevenir. E quando você faz atividade física, fortalece a musculatura, principalmente a musculatura da panturrilha. Que é conhecido aí comumente como nosso segundo coração, né? Coração periférico. Isso aí é muito bacana e é realmente a musculatura da panturrilha, ela ajuda o coração justamente a retornar o sangue ao coração. Então isso é muito importante. Então a musculação, exercícios de grande esforço, de traumas, aqueles exercícios, por exemplo, luta, esse tipo de coisa, em algumas pessoas que têm a predisposição, podem fazer com que apareçam as varizes. Tem uma outra característica também, essas pessoas que fazem com muita intensidade essa atividade física e perdem muita gordura, ficam às vezes com aquelas veias muito aparentes, porque a pessoa não tem gordura, e a gordura do subcutâneo é o normal. Sim. E ela esconde um pouco as veias, mesmo as veias saudáveis. Então algumas pessoas que fazem muita atividade física, às vezes perdem muita gordura e ficam com veias até normais aparentes. Mas o que tem que ficar claro é o benefício da atividade física é maior do que algum eventual malefício nessa situação. Porque as varizes podem ser tratadas, eventualmente se aparecerem, não é comum. Sim. Mas a promoção de saúde pelo exercício traz muito benefício. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.